Hoje, terceiro domingo da Quaresma, 20 de março de 2022. Toda a liturgia deste domingo nos fala da necessidade de darmos passos concretos de conversão. Rezemos. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Ó Deus, fonte de toda misericórdia, de toda bondade, vós nos indicastes o jejum, a esmola e a oração como remédio contra o pecado. Acolhei esta confissão da nossa fraqueza, para que, humilhados pela consciência de nossas faltas, sejamos confortados pela vossa misericórdia. Amém. Lucas, capítulo 13, versículos de 1 a 9. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo vieram algumas pessoas trazendo notícias a Jesus a respeito dos galileus que Pilatos tinha matado, misturando seu sangue com o dos sacrifícios que ofereciam. Jesus lhes respondeu: Vós pensais que esses galileus eram mais pecadores do que todos os outros galileus, por terem sofrido tal coisa? Eu vos digo que não, mas se vós não vos converterdes, ireis morrer todos do mesmo modo. E aqueles 18 que morreram quando a torre de Siloé caiu sobre eles, pensais que eram mais culpados do que todos os outros moradores de Jerusalém? Eu vos digo que não, mas se não vos converterdes, ireis morrer todos do mesmo modo. E Jesus contou esta parábola. Certo homem tinha uma figueira plantada na sua vinha. Foi até ela procurar figos e não encontrou. Então disse ao vinhateiro: Já faz 3 anos que venho procurando figos nesta figueira e nada encontro. Corta-a. Porque está ela inutilizando a terra? Ele, porém, respondeu: Senhor, deixa a figueira ainda este ano. Vou cavar em volta dela e colocar adubo. Pode ser que venha dar frutos. Se não der, então tu a cortarás. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. O Evangelho de hoje nos dá uma informação que se encontra apenas no Evangelho de Lucas e não tem passagens paralelas nos outros evangelhos. Estamos meditando sobre a longa viagem da Galiléia a Jerusalém, que ocupa quase metade do Evangelho de Lucas, do capítulo 9 ao capítulo 19. Neste momento, Lucas coloca a maior parte das informações que obtém sobre a vida e os ensinamentos de Jesus. Naquela época, alguns vieram a Jesus para lhe contar sobre aqueles galileus, cujo sangue Pilatos misturou com o de seus sacrifícios. Quando lemos os jornais ou quando vemos as notícias na TV, recebemos muitas informações, mas nem sempre entendemos todo o seu significado. Escutamos tudo, mas não sabemos bem o que fazer com tanta informação e com tantas novidades. Notícias terríveis, como tsunami, terrorismo, guerras, fome, violência, crime, atentados. Assim chegaram a Jesus a notícia do horrível massacre que Pilatos, o governador romano, havia feito com alguns peregrinos samaritanos. Notícias como essa nos incomodam. E uma pergunta: o que posso fazer? Para acalmar a consciência, muitos se defendem e dizem: a culpa é deles. Eles não trabalham, são pessoas preguiçosas. Na época de Jesus, as pessoas se defendiam dizendo: é um castigo de Deus pelos pecados que cometeram. Durante séculos foi ensinado: os samaritanos não falam a verdade. Eles têm uma religião errada, segundo Reis capítulo 17. Mas Jesus tem uma opinião diferente. Você acredita que aqueles galileus eram mais pecadores do que todos os galileus por terem sofrido tal destino? Não, eu lhes digo, mas se você não se converter, todos perecerão da mesma maneira. Ou aqueles 18 sobre os quais a torre de Siloé caiu e os matou, você acha que eles eram mais culpados do que todos os habitantes de Jerusalém? Não, eu vos digo, mas se não vos converterdes, todos perecereis da mesma forma. Jesus ajuda as pessoas a ler os fatos com um olhar diferente e a tirar uma conclusão para a sua vida.
Ele diz que não foi um castigo de Deus, muito pelo contrário, se vocês não se converterem, todos vocês perecerão da mesma maneira. Jesus convida à conversão e à mudança. Agora, o evento da Torre de Siloé deve ter sido um desastre que foi muito falado na cidade. Uma tempestade derrubou a torre, matando 18 pessoas que se abrigavam sob ela. O comentário normal era castigo de Deus. Jesus repete: não, eu vos digo, mas se não vos converterdes, todos perecereis da mesma forma. Eles não se converteram, não mudaram, e 40 anos depois, Jerusalém foi destruída e muitas outras pessoas morreram sob os escombros das muralhas da cidade. Jesus tentou impedir, mas o pedido de paz não foi ouvido. Jerusalém, Jerusalém, lembra? Lucas 13. Jesus ensina a descobrir os chamados nos acontecimentos da vida cotidiana. E hoje a igreja celebra São Teodósio. Ele nasceu em 424 na Capadócia, onde recebeu sua primeira educação cristã na família. Quando jovem inclinado para os estudos, São Teodósio recebeu a função de leitor na igreja da cidade. Sempre ficava impressionado com a ordem de Deus para Abraão, pois naquela idade se sentia impulsionado a ir para o lugar onde o Senhor inspirasse. Teodósio viajou para a Terra Santa, onde consagrou-se à vida religiosa num convento próximo à Torre de Davi. Ficou responsável por uma igreja por causa do seu progresso na vida monástica e também na santidade. Devido às numerosas visitas, retirou-se para a solidão, intensa vida de penitência que durou 30 anos. O santo realizou seu trabalho com muita sabedoria e humildade e foi testemunha de uma vida santa e cheia de oração, o que motivou a outros jovens a tornarem-se religiosos. Acabou organizando o regulamento de uma comunidade que em pouco tempo se tornou uma aldeia com 400 monges, hospedaria e setores masculinos, feminino, além de um setor para doentes mentais. Entregue nas mãos providentes do Pai, nada do necessário faltava na comunidade do caridoso e pacífico Teodósio. Com fama de santidade, ele era amigo de São Sabas e outros homens de Deus. Foi nomeado superior dos monges na Palestina e não deixou de combater as heresias e sofrer perseguições. Morreu com 105 anos de idade e teve seu corpo depositado numa gruta escolhido por ele mesmo. Deus de bondade, que fazeis tudo de bom para o ser humano, e a cada um de nós acolheis com paternal afeição, concedei-nos pela intercessão de São Teodósio a graça de entregar em vossas mãos as nossas dificuldades e dai-nos o dom da confiança absoluta no vosso amor. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho, Espírito Santo. Amém. Bom domingo para você. Bom descanso.